Boa tarde a todos, me chamo Darley Christian e darei início agora a mais uma edição do jornal NBR sobre o tema importantíssimo para aqueles que buscam ingressar na pós-graduação ou iniciar o TCC, que são os projetos de ensino. Para aprofundar o tema, existe o livro Fundamentos de Metodologia Científica, capítulo 10, Projetos de Pesquisa e Relatórios de Pesquisa, das autoras Marconi Lacatos, para nos ajudar. Nesse capítulo, as autoras separaram 5 tópicos: a ideia, revisão bibliográfica, anteprojeto, projeto, pesquisa piloto ou pré-teste e, por fim, a pesquisa, os quais devem ser seguidos respectivamente, desde a ideia principal, que é o ponto de partida, que é quando você vê uma informação em um jornal, em um livro, você cria a curiosidade do porquê ela é daquele jeito e busca mais informações. Informações essas através de leitura aprofundada, que é a revisão bibliográfica. Para assim, depois de um aprofundamento, você vai saber quais temas já foram trabalhados sobre esse assunto, os quais você evitará, quais temas irão lhe ajudar e quais serão desnecessários. Para que assim, após esse aprofundamento, você coloque tudo no papel, seus objetivos a serem alcançados, as ideias que você tem, o que pode complementar sua pesquisa, você coloca tudo em um esboço, num papelzinho, que é o anteprojeto, para assim, em sequência, você iniciar um projeto que trabalha com algumas perguntas que minha equipe irá trabalhar mais para frente, que é o que, para que, por quê, para quem, diversas outras perguntas simples que ajudam a entender toda a estrutura do projeto. E em sequência, você deverá fazer um pré-teste ou pesquisa piloto, que consiste na pesquisa, só que em pequena escala, para determinar os imprevistos. Imprevistos esses que no caso de um questionário, um simples questionário também, seria a validade, se as questões trabalhadas foram todas respondidas e essas respondidas teve os seus dados coletados de maneira correta, não faltando nenhuma informação que altere a resposta do entrevistado em si. A fidedignidade, que é quando o entrevistador influencia de maneira na resposta do entrevistado, assim sendo que diversos entrevistadores proporcionassem a mesma resposta ou não no entrevistado. E a operatividade, que consiste em saber se todas as questões são necessárias para a sua pesquisa. Vale também lembrar que o pré-teste possibilita determinar futuros resultados na sua pesquisa, facilitando e aprimorando a sua pesquisa. E por fim tem a pesquisa em si, que após a análise de todas as etapas anteriores, você põe em prática as suas ideias para ter os resultados. Agora passarei a palavra para minha amiga Manuele. Boa tarde, Manuele. Olá e boa tarde. Muito obrigada, Danvuley. Eu sou a Emanuele e eu vou falar sobre o projeto de pesquisa. Segundo a NBR 15.287 da ABNT, parágrafos 4.1 e 4.2 e suas divisões, o projeto de pesquisa se divide em parte externa e parte interna. A parte externa é composta por capa e lombada, que são elementos opcionais. Já a parte interna é composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais são compostos por folha de rosto e sumário, que são elementos obrigatórios, mas também por elementos não obrigatórios, como lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos. Em seu livro, Marconi Lacatos ressalta através da norma que, nos elementos textuais, o texto deve ser constituído em parte introdutória, na qual deve ser exposto o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses quando couber, bem como os objetivos a serem atingidos e a justificativa. É necessário que seja indicado o referencial teórico que embasa a metodologia a ser utilizada,
assim como os recursos e o cronograma necessário para sua consecução. Os elementos pós-textuais é composto por referências, que é um elemento obrigatório, o glossário, o apêndice e anexos e o índice remissivo, que são elementos opcionais. Marconi e Lakatos também diz que o projeto de pesquisa deve responder perguntas como o que, por quê, para quem, onde, como, com o que, quanto, quando, quem e com quanto. Para isso, usa-se a seguinte estrutura de projeto de pesquisa: capa e folha de rosto, objeto, problema, hipótese básica, hipótese secundária, variáveis, objetivo, justificativa, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento, instrumento de pesquisa e referências bibliográficas. A capa deve conter o nome da entidade a qual será submetido o projeto, o nome dos autores, o título do projeto, o subtítulo do projeto, que, se houver, deve ser precedido de 2 pontos, o número do volume, que, se houver mais de um, deve constar em cada capa o número do respectivo volume, local, cidade da entidade onde será apresentado. A folha de rosto deve ser composta por nome dos autores do projeto, título do projeto, subtítulo, se houver, número do volume, que, se houver mais de um, deve constar em cada folha de rosto o número do respectivo volume, nome do orientador, co-orientador, coordenador, se houver, tipo do projeto de pesquisa, o nome da entidade ao qual será submetido, o local e cidade da entidade onde será apresentado o projeto, ano de depósito do projeto e da entrega do projeto. O objetivo, tema, é o assunto que se deseja provar ou desenvolver. Pode surgir de uma dificuldade prática enfrentada pelo investigador, da sua curiosidade científica, de desafios encontrados na literatura de outros trabalhos ou da própria teoria. O problema, a formulação do problema, pretende-se ao tema proposto, esclarece a dificuldade com a qual se defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Hipótese básica e hipótese secundária. É constituída pelo ponto básico do tema, individualizado e especificado na formulação do problema. Apresenta uma resposta provável, suposta e provisória a uma dificuldade sentida, compreendida e definida. A principal resposta é denominada hipótese básica, podendo ser complementada por outras que recebem a denominação de secundárias. Variáveis é o conceito que contém ou apresenta valores tais como quantidade, qualidade, características, magnitude, traços e etc. Conceito, por sua vez, compreende objeto, processos, agente, fenômeno, problema e etc. Objetivo. Há o objetivo geral e o específico. A formulação do objetivo de uma pesquisa responde às questões para que e para quem. A justificativa é o item do projeto que apresenta a resposta à questão por quê. De suma importância e geralmente é o elemento que contribui mais diretamente para a aceitação da pesquisa pelas pessoas ou pelas entidades que vão financiá-la. Consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante para a realização da pesquisa. Agora eu vou passar para o meu amigo Johnny Valber, que vai continuar a falar sobre a estrutura do projeto de pesquisa. Muito obrigado, minha querida Manu. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Johnny, correspondente da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos ao que interessa: metodologia, mais especificamente, metodologia de pesquisa. Abrange o maior número de itens, pois responde questões do tipo como, com que, onde, quanto. A metodologia contém 2 tipos de métodos: o de abordagem e o de procedimento. Falando a respeito do método de abordagem,
constitui uma abordagem mais ampla de toda a pesquisa realizada sobre o objeto ou fenômeno estudado, com um nível de abstração maior. É utilizado para a conclusão da pesquisa, dando exemplos, utilizando o método de dedução e método de indução. Métodos de procedimento. Correspondem às etapas mais concretas de investigação, com a finalidade de explicar fenômenos em geral e menos abstratos. São utilizados nesta etapa a análise de interpretação dos dados coletados nos fenômenos observados. Os métodos de procedimento podem ser utilizados em conjunto ou isolamento com o objetivo da interpretação dos dados obtidos na fase que antecede. Partindo para o próximo tópico, técnicas de pesquisa. Segundo os autores do livro Projeto de Pesquisa e Relatório de Pesquisa, Marconi e Lakatos, as técnicas de pesquisa estão relacionadas com as coletas de dados, que seria a parte prática da pesquisa, ou seja, são um conjunto de normas usadas especificamente em cada área da ciência, podendo-se afirmar que a técnica é a instrumentação específica de coleta de dados. Elas apresentam duas grandes divisões: a documentação indireta, abrangendo a pesquisa documental e bibliográfica, e a documentação direta, que é a fase de levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. E nesta etapa, os dados podem ser obtidos de duas maneiras: observação direta intensiva e observação direta extensiva. A intensiva constitui as técnicas de observação e entrevista. Na observação, pode-se usar coleta de dados para obter informações contidas nos sentidos e na obtenção de determinado aspecto da realidade. Mas o mais importante dessa técnica não é apenas o ver nem o ouvir, mas também examinar os fatos ou fenômenos que se pretende estudar. Na técnica da entrevista, de acordo com Marconi e Lakatos, é o encontro entre duas pessoas para que uma delas possa obter informações sobre determinado assunto no meio de uma conversação de natureza profissional, com o objetivo de obter informações do entrevistado sobre um determinado assunto ou problema. Na observação intensiva, são utilizadas técnicas como questionário, formulário, medidas de opinião e de atitude, testes, sociometria, análise de conteúdo, de história, de vida e pesquisa de mercado. Bom, a diferença entre um questionário e um formulário é que no questionário o entrevistador não está presente e no caso do formulário o entrevistador preenche as perguntas que são feitas. Agora, como muitos de vocês estão se perguntando o que é sociometria, vou tentar explicar um pouquinho. A sociometria é uma técnica quantitativa que procura explicar relações pessoais entre os indivíduos de um determinado grupo. O próximo tópico é a delimitação do universo, ou também conhecido a descrição da população, que é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum, ou seja, eles serão pesquisados enumerando suas características comuns, como sexo, faixa etária, organização que pertence à comunidade onde vive, dentre outras características.
Quando falamos sobre amostragem de pesquisa, é importante compreender o conceito de universo. Por isso foi citado anteriormente o conceito de universo e, há basicamente dois tipos de métodos de amostragem. A amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. Bom, de modo geral, uma das principais características entre estes dois métodos é que, na amostragem não probabilística, não podemos garantir o cálculo da margem de erro. O uso de amostragem não probabilística ocorre quando as probabilidades do conhecimento e seleção de sua amostra são desconhecidas, e não existe uma fase para cálculo do universo e erro amostral. E por fim, o último tópico, não menos importante, o embasamento teórico. No que consiste? Ele consiste no conjunto de referências bibliográficas que servem para dar fundamentos à teoria sobre determinado assunto. É usado principalmente em trabalhos científicos e acadêmicos. O embasamento teórico está dividido em teoria de base, revisão da bibliografia e definição dos termos. Bom, a teoria de base é um elemento fundamental para a sustentação de qualquer pesquisa científica. É o que permite que o pesquisador seja capaz de situar problemas e suas inquietações no âmbito das áreas de saber onde estão inseridas. A revisão bibliográfica é muito importante para qualquer pesquisa científica, pois para conseguir avançar em um determinado campo de conhecimento, é preciso primeiro conhecer o que já foi desenvolvido por outros pesquisadores. Logo, realizar uma pesquisa bibliográfica faz parte do cotidiano de todos os estudantes e pesquisadores. Por último, a definição de termos. Ela inclui a relação de termos técnicos, palavras especiais ou de significação dúbia contidas no documento, acompanhadas dos significados que eles foram atribuídos, ou seja, o glossário, que tem como objetivo facilitar a compreensão e o sentido do texto. Bom, agora eu vou passar a fala para o meu colega Danvley, diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado novamente, Johnny, por sua contribuição nesse tema importantíssimo. Em sequência à fala de meu colega, temos o cronograma, que é a etapa de divisão das atividades durante a pesquisa, de acordo com o tempo, levando em consideração que há aquelas atividades que dependem da outra, como a tabulação e interpretação dos dados, que dependem diretamente da coleta dos mesmos. Também temos o orçamento, que também é uma espécie de divisão, mas é uma divisão financeira dos custos entre pessoal, que é todos os integrantes, desde o coordenador até os entrevistadores de campo, e material, que podem ser materiais consumidos durante o processo ou aqueles que podem ser reaproveitados em futura pesquisa ou alugados para benefício da instituição. Por fim, mas não menos importante, temos os instrumentos de pesquisa e referências bibliográficas, que devem constar no projeto de pesquisa, salvo exceção dos instrumentos, quando for escolhido o método de observação. Tem uma observação também que no 13º capítulo desse livro, as autoras exemplificam através de normas brasileiras a maneira correta de se fazer a referência bibliográfica, que não deve faltar, uma vez que ideias partem de um princípio, como foi anteriormente dito. Logo, esse princípio deve ser citado, senão é plágio. E agora vamos com meu colega João Victor sobre o relatório de pesquisa. Boa tarde, João. Tudo bem com você? Olá, pessoal do Jornal NBR. Boa tarde, público. Boa tarde, Dan. Você falou que se eu estou bem? Não, eu estou ótimo. Você também está bem? Que eu estou bem. Eu estou aqui, gente, para falar sobre um relatório de pesquisa, como a gente elabora. Um relatório de pesquisa, ele expõe como o projeto foi executado. Pode ser um projeto que você fará com o seu professor. E ele aborda dados e faz a análise dos mesmos.
e verifica os resultados obtidos, a fim de extrair uma conclusão. E ele pode ser proveniente de um projeto de ensino, atividade de extensão, iniciação científica ou de experimentos na sala de aula. Vou falar da estrutura inicial de um relatório. A capa começa na estrutura inicial, onde ela é vista na maioria dos trabalhos acadêmicos. E a capa, ela contém o nome da instituição que foi feito o relatório, o título do relatório seguido do subtítulo, o nome do autor e a cidade onde reside a instituição, com seu respectivo estado, e o ano da publicação do relatório. Então, gente, seguindo da capa, a gente tem a folha de rosto. A folha de rosto, ela repete as diretrizes da capa, mas acrescenta ali os dados do orientador, um pouco mais dos dados do acadêmico e também dados do plano de trabalho. Eu peguei um modelo de relatório final de iniciação científica da UFGD. É muito bom a gente da UFGD pegar já, fazer assim, ir lá no seu navegador, pesquisar. Modelo pronto de relatório, entendeu? Da nossa universidade. É muito mais fácil da gente assimilar o conteúdo, assimilar, porque já está tudo padronizado ali, tudo na norma que a universidade precisa, que a universidade quer, com o cabeçalho dela, com todos os dados. Então é só preencher e só fazer, só colocar seu conteúdo ali, fica tudo mais fácil. E tem uma premissa ali embaixo, bem importante, que mostra que a pessoa que fez todo o conteúdo do relatório, mas publicou em artigo científico, é bom pegar essa folha de rosto e preenchê-la toda e colocar um comprovante ali de submissão de artigo científico ou da publicação do artigo científico. É muito bom isso, e isso é feito nos termos do artigo 5 do Regulamento Geral de Iniciação Científica, aprovado na Resolução número 104, do dia 19 de abril de 2018. Designando as partes de um relatório, a gente tem a parte externa e a parte interna. A parte externa é a capa, que é opcional, e a lombada, que também é opcional. E a parte interna é os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. É de ponto bastante notável que a capa é um elemento opcional. Então você pode colocar ou não. Já a folha de rosto, que é seguido da capa, já não. Já é um elemento obrigatório. Então é necessário colocar. Os elementos pré-textuais de um relatório é a folha de rosto, que é obrigatório, e a gente já viu. A errata, agradecimentos, que é opcional. Resumo, que é obrigatório, tem que ser em língua vernácula e não pode conter um resumo estrangeiro, de língua estrangeira. Lista de imagens, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos tem que ser opcional. É opcional. E sumário, segundo Marconi e Lacates, é obrigatório. E começa a partir da primeira folha do trabalho, excluindo-se a capa. Então é a folha de rosto. Mas é só visível no primeiro texto do trabalho e em algarismo arábico. Começando a falar dos elementos textuais, vou começar a falar sobre o primeiro, que é a introdução. A introdução é um elemento obrigatório. E ela abrange o tema, o problema, a hipótese, os objetivos e a justificativa. E é muito importante a gente ter um referencial teórico que embasa a pesquisa, além da metodologia e instrumentos de pesquisa. A metodologia é a descrição dos instrumentos que a gente utilizou ali na pesquisa e qual foi o uso deles, para que foi o uso. Também a metodologia abrange a construção das hipóteses e também dos programas que foram utilizados. Por exemplo, para análises estatísticas, usar um software, então a gente descreve o software que a gente usou. E é necessário ter muito embasamento teórico e não alterar nada. Tudo que foi feito na pesquisa piloto tem que ser repetido na introdução no relatório, sem alterar. E tem um modelo da UFGD, que eu estou mostrando para vocês agora, que tem introdução, só que ela não é quebrada, mas ela
só se desprende. Tem a introdução, tem objetivos, materiais e métodos. Não é somente no modelo da UFGD, não é somente a introdução abranger tudo. Ela é separada. Dando continuação, a gente tem o desenvolvimento, que é obrigatório. E ele abrange a discussão e resultados. Em ordem de divisão. Os dados, eles relacionam a concepção das hipóteses e as apresentações dos dados têm que ser de forma intuitiva, para uma melhor interpretação. Pode ser em tabelas, em ilustrações, em gráficos. Fica melhor, fica mais intuitivo. E os dados pertinentes e significados têm que ser apontados também. Então, se algum resultado for inconclusivo, ele tem que ser apontado. Tem uma premissa que a professora Lloyd falou já na sala de aula, já falou aqui com a gente, que é a premissa da falseabilidade, de Karl Popper. Karl Popper, ele deu essa falseabilidade, deu a ciência, mostrou pra gente que uma teoria, prova que uma teoria ela pode ser ou não uma teoria científica, é o fato dela ser refutada, entendeu? E ser falível. Então, se algum pesquisador estiver por meio de uma teoria científica fazendo um relatório e ele vê que essa teoria, através de seus experimentos, se mostrou falsa, ele deve ser verdadeiro, deve ser humilde e mostrar no relatório o que aconteceu, certinho. Tem que ser humilde nesse ponto. O último elemento textual é a conclusão, que é o elemento obrigatório. Ela mostra as conquistas alcançadas com o estudo, indicando as limitações e reconsiderações e apontando a relação entre os fatos que foram verificados e a teoria. Ela tem que ser categórica, tem que ser precisa, para que não se perca a argumentação. E por fim da estrutura, temos os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, que são elementos obrigatórios, glossário, apêndice e anexos, que são elementos opcionais. Debruçando um pouco mais sobre os elementos pós-textuais, a gente tem as referências bibliográficas, que é um elemento obrigatório. Ela engloba todas as obras apresentadas no projeto. Então, é muito bom você pegar e citar um autor e depois já ir no tópico das referências bibliográficas e fazer as referências perante a norma da NBR 6023, de 2018. Aí no slide tem a foto, a impressão da imagem, onde eu peguei e printei minha tela, que é onde você acha pelo portal do UFGD. É só você entrar minha biblioteca UFGD e em bases e em normas técnicas. Vai abrir uma aba onde você vai ter que colocar seu e-mail da UFGD e vai abrir essa página para vocês. E é só vocês pesquisar qualquer norma, fica a seu critério. E também dá para especificar se é uma norma brasileira, uma norma internacional, tem tudo isso no site, então fica a critério de vocês. E eu vou encerrando o jornal por aqui. Tenham uma ótima tarde a todos e bons estudos!